Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar sobre algumas dúvidas que têm surgido após a manifestação da Polícia Federal sobre a manutenção da validade dos 10 anos. Vamos falar também das validades dos CRAFs, das nossas ações nesse sentido e ao final vou trazer informações sobre o nosso November Black, o super desconto que temos todo final de ano. Fica até o final. Pois bem, em primeiro vamos tratar aqui da questão da validade do CR. Após a manifestação da Polícia Federal, no sentido de que irá manter a validade prevista na norma anterior, ou seja, a validade dos CRs emitidos antes do Decreto 11.615 de 23, que era de 10 anos, após essa manifestação, muitos associados têm entrado em contato com receio de saber se estão ou não alcançados por essa alteração benéfica em virtude de terem realizado, por exemplo, remoção da atividade de caçador, alteração de endereço e com isso terem recebido um novo CR em que a data de validade constante agora é 21 de julho de 2026. Vejam, todos os CRs no sistema estão com data de validade para 21 de julho de 2026. Essas pessoas têm agora em mãos um CR com essa data impressa tão somente porque foi necessária a emissão de uma nova via do seu CR, digamos assim. Logo, certamente havendo o cumprimento da promessa da Polícia Federal no sentido de manter a validade dos 10 anos, esses casos serão sim alcançados pelo benefício e todos terão a manutenção dos seus 10 anos. Todos, evidentemente, aqueles que têm a emissão anterior ao Decreto 11.615. Diferente sorte, acreditamos, será daqueles que se anteciparam e solicitaram a revalidação dos seus CRs nos últimos meses. E com isso estão com um CR cuja validade, por exemplo, é para o mês de outubro de 2028. Estas pessoas não têm mais o CR que originariamente teria sido emitido com validade de 10 anos. Eles solicitaram a revalidação e, portanto, acreditamos que não serão alcançados por esse benefício. As alterações que a Polícia Federal pretende fazer podem, de algum modo, buscar solucionar isso, mas não é algo que nós acreditamos. Seguindo, outros questionamentos têm sido a respeito da manutenção da validade dos CRAFs. Vejam, o CR, a validade originária dele de 10 anos, daqueles emitidos na norma anterior, estava prevista na Portaria 166 de 2023. Portanto, uma norma de mesma hierarquia da instrução normativa em que a Polícia Federal determina ali as suas regras da gestão dos atiradores após a transferência do Exército para a Polícia Federal. Então, por isso, a própria Polícia Federal entendeu que é possível modificar porque estaria, nesse sentido, sem nenhum tipo de suporte legal. Todavia, os CRAFs tiveram sua validade diminuída para 3 anos com base no artigo 24 e 80 do Decreto 11.615 de 23. E os decretos são presidenciais. Por isso, não se pode, mediante alteração na instrução normativa, fazer alteração de uma regra que está prevista num instrumento legal superior, hierarquicamente superior, que é o Decreto 11.615 de 23. Então, nesse sentido, nós esperamos que com as alterações a Polícia Federal venha trazer novas regras procedimentais que venham a facilitar também a renovação dos CRAFs, mas nem isso tem uma promessa nesse sentido e tampouco será possível a Polícia Federal fazer com que os CRAFs voltem à validade dos 10 anos. Vamos lá, agora com relação às ações judiciais. Vocês sabem,
a ACP, recentemente noticiamos aqui, que um dos mandados de segurança individuais da ACP, em favor de um dos seus associados, obteve êxito junto ao TRF5, ou seja, uma decisão já de tribunal, uma decisão colegiada de segundo grau, em que foi julgada procedente a apelação da ACP para manter a validade do CR e dos CRAFs de um associado. Essa ação não se confunde com o mandado de segurança coletivo que foi impetrado pela ACP em favor de todos os associados. Essa outra ação ainda não foi julgada. Tá? Então, não é algo que nós temos certeza de que iremos também ter êxito, embora a tese jurídica defendida na ação individual é exatamente a mesma tese jurídica defendida na ação coletiva. Mas, infelizmente, nós temos que esperar um resultado. E hoje nós estamos esperançosos por um resultado positivo. Mas não podemos cravar isso, colocar todas as nossas fichas nesse resultado. Evidentemente que o nosso jurídico vai utilizar essa vitória individual dentro da ação coletiva, buscando uma padronização das decisões. Mas nós temos que ter em mente que o ano que vem nós precisaremos revalidar os nossos CRAFs, salvo se essa ação for vitoriosa. E não podemos deixar o tempo passar apenas esperando um bom resultado. Então, estamos diariamente falando aos nossos associados, busquem ao menos realizar desde logo os laudos de psicólogo e os laudos de tiro, ou seja, o laudo psicológico e o laudo de tiro, com os profissionais credenciados, busquem já realizá-los e esperar um pouco mais por esse resultado. Mas caso o resultado não venha já no início do ano, nós vamos sim orientar todos a buscarem os profissionais que já os assistem, seja no clube, seja na Grens Bélica, que é a assessoria que nós indicamos aqui na ACP, para que possam promover a revalidação dos seus CRAFs. Entendam, a Polícia Federal ainda vai anunciar também um cronograma, detalhes sobre essa revalidação dos CRAFs. Então, vamos esperar. Se Deus quiser, também teremos sucesso nessa ação coletiva. Mas caso isso não venha a acontecer, estejamos todos prontos para darmos entrada na revalidação dos nossos CRAFs assim que for necessário. Uma outra questão que nessa semana se repetiu pelo menos 5 vezes é a situação de atiradores que não são filiados à ACP e se envolvem em algum problema e acabam tendo a necessidade de nos procurar para um auxílio jurídico. Vejam, a ACP apenas atua em defesa dos interesses dos associados. Nessas circunstâncias, infelizmente, não será possível ser atendido pela ACP. Então, pedimos a vocês, também aos nossos clubes parceiros, que falem com seus associados, falem com seus amigos atiradores, indiquem a ACP, porque apenas aqueles que estejam filiados e em dia com suas obrigações serão beneficiados, seja pelo serviço de prestação jurídica, seja, por exemplo, por um resultado eventualmente aí vitorioso no mandado de segurança coletivo para a manutenção do CR e dos CRAFs. Então, fica esse alerta, vejam sua filiação, vejam suas renovações e divulguem, seja aos seus amigos, sejam vocês, instituições, clubes de tiros parceiros da ACP, através dos seus canais de comunicação. Pois bem, e por último, eu queria anunciar para vocês a antecipação do nosso November Black. Esse ano, os descontos, os super descontos de final de ano, se iniciarão na próxima segunda-feira. E nós teremos fases específicas de faixas de desconto. E essa primeira faixa de desconto, a mais agressiva, ocorrerá de segunda até o dia 5 de novembro. Então, só até o dia 5 de novembro. Vocês estão vendo aí na tela os valores
promocionais até o dia 5 de novembro, mas tem que correr, tá? Dia 6 nós anunciaremos os valores de desconto no nosso November Black até o final do mês. Mas adianto, esse primeiro lote de desconto, essa primeira faixa, somente até o dia 5 de novembro. A partir de segunda até o dia 5 de novembro. Ok, pessoal? Forte abraço, obrigado por tudo e estamos juntos.